You know you're not come down. Slept in late, put the song out late. Hiruzen estava sentado calmamente em seu escritório, fazendo a ruína de sua existência, papelada. Havia ainda mais do que o normal, já que os exames Chunin estavam sendo realizados em Konoha. E provavelmente só aumentaria nas próximas semanas conforme o terceiro exame se aproximasse. Com os preparativos para o Kazekage vir e comparecer ao exame, mais todos os nobres e mulheres, ele já sabia que dormiria muito pouco. Como seu antecessor conseguiu sempre terminar com a papelada e ter uma vida social ativa além disso, ele nunca saberia. Mas afortunado para ele, ele recebeu cartas tanto do Mizukage quanto do Raikage, e nenhum deles compareceria às finais. Enquanto Raikage não achou adequado dizer o porquê, o recém-empossado Mizukage escreveu que não poderia deixar sua aldeia e país quando a transição do regime de Agura. Isso significava apenas menos trabalho para ele fazer. Sarutobi suspirou enquanto assinava mais um papel de formalidade e se recostou na cadeira do escritório. Ele olhou cansado para a bagunça em sua mesa. Várias pilhas de papéis, enquanto as pilhas de papel da direita, ou concluídas, eram apenas um terço do tamanho das pilhas de papel da esquerda, ou ainda a serem assinadas. Ele gemeu levemente e massageou as têmporas. Estou ficando velho demais para isso, ele murmurou para si mesmo e começou a assinar novamente, pensando no ano em que ele realmente se aposentou, e felizmente por isso. Ele teria permanecido assim se houvesse um sucessor adequado. Mas o único anterior, Jiraiya, se tornou um pouco confuso quando Minato morreu. E Tsunade já havia deixado a vila naquela época. Mas se ele tivesse sorte, ele só precisaria suportar o trabalho por mais alguns anos, e então Naruto poderia assumir. Só talvez, ele tirou os pensamentos da cabeça e pegou outro papel. Era um pedido para montar uma barraca na estrada principal durante as finais. Ele suspirou novamente, porque as pessoas achavam que conseguiriam uma vaga apenas algumas semanas antes do evento. Assim que a data das finais foi anunciada, ele foi inundado de solicitações, e todas as vagas disponíveis foram ocupadas. Ele tinha certeza de que eles encontrariam mais do que algumas barracas não aprovadas durante a final. Exatamente o que ele precisava: mais trabalho. Ele colocou o papel na pilha de rejeitados, pegou outro papel e estava prestes a lê-lo. Foi quando ele sentiu uma saída massiva de chakra. E estava vindo de uma direção sudeste, fora da vila, na direção da Floresta da Morte. Mas certamente não poderia vir da floresta. Era muito longe, e ninguém ali deveria ser capaz de produzir tanto chakra. Apenas shinobi de nível Kage ou Sannin deveriam ser capazes de fazer isso. Uma carranca inquietante se instalou em seu rosto enquanto ele se levantava de seu assento e andava até a janela, aquela que Jiraiya tanto gostava de usar como porta. Ele olhou para a vila, tentando localizar qualquer coisa que pudesse estar relacionada à explosão de chakra. Ele estreitou os olhos. Mesmo que ele fosse capaz de treinar para que suas habilidades shinobi não se deteriorassem muito rápido, o mesmo não poderia ser dito sobre suas funções corporais. Ele havia notado nos últimos meses que sua visão havia piorado, só que levemente. Primeiro ele pensou que seus olhos o estavam enganando. Perto do horizonte o ar estava preto com pássaros, e atrás deles o ar parecia cintilar. Sim, estava desafiadoramente cintilante. Ele andou até sua mesa, abriu a gaveta e colocou os óculos que não gostava muito de usar, apesar de Naruto e Azuma dizerem que ele ficava bem neles. Ele olhou pela janela, e ainda conseguia ver o cintilar. Ele rapidamente concluiu que não eram apenas seus olhos. O ar cintilante se movia rapidamente em direção à cidade, expandindo-se conforme o fazia. Os olhos de Hiruzen se arregalaram. Estamos sob ataque. Agora de todos os tempos. Ele teve que pensar rápido. Enquanto olhava para a parede de energia que se aproximava, ele teve a estranha sensação de que já tinha visto algo assim antes. Talvez durante uma das duas guerras em que participou. Então ele percebeu: foi Naruto quem fez isso. Mas por quê? Hiruzen pensou. Por que ele faria isso?
Pelos relatórios que recebi de Jiraiya, ele deveria ter controle de chakra suficiente para não torná-lo tão grande. Por que então? Talvez ele tenha feito isso de propósito. Mas o que poderia tê-lo feito fazer isso? A onda ou a energia, ou chakra que Hiruzen agora sabia que era, dispersou-se lentamente por cerca de 3/4 do caminho até seu escritório. Não demorou muito para que 3 Chunin chegassem ao escritório pelo uso de Shushin no Jutsu. Ele reconheceu 2 deles como Agani Kotetsu e Kamizuki Izumo, ou o Chunin Eterno como eles passaram a ser conhecidos. Ele reconheceu o terceiro pelo nome, pois sabia que designou todos os 3 Chunin como guardas durante os exames. Ele estreitou os olhos. Isso não podia ser bom. Okage-sama. Veio de Kamizuki Izumo. Kamizuki-san, reporte. Hiruzen ordenou. Aproximadamente 4 minutos atrás, descobrimos 3 corpos em Teixrines. Ligamos para Anko-sama imediatamente após a descoberta. Ela examinou os corpos e disse. Izumo olhou para seu parceiro. Kotetsu viu o problema do amigo e imediatamente deu um passo à frente. Ela disse que era obra de Orochimaru, senhor. Ela disse que Orochimaru do Densetsu no Sannin está de volta a Konoha. A respiração de Hiruzen engatou quando ele se lembrou de seu antigo, e por muito tempo mais promissor, aluno. Orochimaru estava de volta. Mas o que ele estava procurando? O que pode fazer com que ele volte aqui depois de tanto tempo? Sarutobi pensou preocupado, o que mudou para ele decidir que é hora. Os olhos do velho Okage se arregalaram. Ele se virou e olhou pela janela, na direção da Floresta da Morte. Naruto. Tora. Neko. O Sandaime Okage ordenou entrar no modo Okage completo, fazendo os 3 Chunin estremecerem levemente. 2 membros da Anbu apareceram no meio do escritório ajoelhados. Você chamou Okage-sama, veio do Anbu direito, que estava usando a máscara Neko. Tora, avise a Anbu que Orochimaru ou Densetsu no Sannin estão de volta e provavelmente dentro da Floresta da Morte agora mesmo. Quero 7 patrulhas ao redor da floresta. E você, Neko, você vai chamar as equipes de Otaru e Usagi para me encontrar na 23ª entrada da floresta em 10 minutos. Nós vamos atrás dele. Ai, os 2 Anbu responderam e desapareceram através de Shushin. Hiruzen voltou sua atenção para o ainda presente Chunin. Você fez bem em me dar essa informação. Vou exigir que você a mantenha em segredo por enquanto. Não precisamos preocupar os cidadãos, mas alertar os shinobi imediatamente. Ai, todos responderam. Bom então, disse o Sandaime Okage e saiu furioso pela porta antes de receber uma resposta. Ele precisava vestir seu equipamento de luta o mais rápido possível. XXXXXXXX Diga-me o que você fez com Sasuke e Sakura. Naruto zombou de seu oponente, enquanto tentava cortá-lo mais uma vez com seu tanto de cristal vermelho sangue. Orochimaru facilmente se esquivou inclinando-se para trás de forma não natural e deixou a lâmina voar sobre ele. Naruto não desistiu, no entanto. Ele reuniu seu chakra em sua mão esquerda, fazendo o cristal em seu queixo no Yoroi engrossar. Ele então deu o soco na direção do rosto de Orochimaru. Por 1 ou 2 segundos, realmente pareceu que iria acertar, mas quando estava prestes a acertar, Orochimaru de alguma forma saiu do caminho e pulou alguns metros de distância. O punho de Naruto continuou direto em uma árvore, fazendo lascas voarem em todas as direções. O invocador de cobras louco riu. É isso, Naruto-kun, mostre-me seu poder. Fique parado e eu lhe mostrarei meu poder, bastardo. O loiro de olhos vermelhos gritou, pulando e descendo para dar um chute no rosto de Orochimaru. Fiel à sua natureza, Orochimaru se esquivou do chute e riu do genin de Konoha. Naruto. Eugito chamou. Calma. Você está caindo na armadilha dele. Naruto olhou para sua conhecida. Ela estava certa. Não havia como ele pegar Orochimaru se continuasse furioso daquele jeito. Ele precisava pensar claramente. Ele olhou de volta para a cobra e lutou contra a raiva borbulhante que só estava ficando mais forte por causa do chakra de seu inquilino. Ele parou de atacar o Sannin por um segundo e respirou fundo para se acalmar. Ele havia treinado para isso.
para usar o chakra da Kyuubi, sem deixar que isso o afetasse muito. Os 6 shinobi estrangeiros ficaram aliviados ao ver que finalmente tinham conseguido chegar até seu amigo de Konoha. Eles estavam nisso há alguns minutos, também tentando ajudar a luta a ir a favor do seu lado. Mas cada vez que estavam prestes a lançar um jutsu, a Kyuubi Jinchuriki atrapalhava, e eles eram forçados a abortar, a menos que quisessem machucar aquele que estavam tentando ajudar. Especialmente Ako foi afetada pela reação do usuário de Shoton. Ela não foi capaz de reconhecer o loiro Konoha Genin de jeito nenhum. Ele não era nada parecido com o oponente calmo que ela lutou em Nami no Kuni. Ele deve realmente se importar com seus amigos para ficar tão bravo, Ako pensou. Ela foi trazida de volta à realidade quando Orochimaru provocou Naruto mais uma vez. Meu, você é forte. Pena que você não consegue bater em nada. O pequeno Sasuke-kun era muito melhor, disse o Nukenin Rankesse com um sorriso irônico. Ele definitivamente tem seu temperamento. Kushina-chan. Naruto podia sentir a raiva crescendo dentro dele novamente, e a forçou a se conter. Não importa o quanto eu tente, eu simplesmente não consigo acertá-lo. Naruto pensou mais do que um pouco irritado, tentando encontrar uma maneira de acertar seu oponente de pele pálida. Se Taijutsu não funcionar, eu usarei Ninjutsu. Aquele bastardo não vai escapar antes de me dizer onde Sakura-chan e Sasuke Temi estão. Orochimaru analisou o genin loiro de onde ele estava. Ele parece ter se acalmado um pouco. Ele tem tanto controle sobre a Kyuubi, então bem, diferente de Sasuke, eu não sou realmente especializado em um estilo de Taijutsu, Naruto disse e começou a formar selos. Mas, novamente, ele não tem muito ninjutsu além daquele jutsu kato dele. Orochimaru apenas mostrou seu sorriso perverso. Oh. Vamos brincar um pouco com ninjutsu agora, não é? Muito bem, Naruto-kun, vamos ver o que você tem. Naruto apenas estreitou os olhos e terminou o último selo. Shoton. Queixo Ashidori. Cristais começaram a se formar no chão e no ar. Logo começaram a se fundir, tomando formas de centenas de pequenos pedaços. Logo eles cresceram asas, bicos e pernas. Antes que Orochimaru percebesse, Naruto havia formado centenas de pequenos beija-flores de cristal, diferentes de tudo que ele tinha visto antes. E isso era dizer muito. E então havia a cor do cristal novamente. Era vermelho sangue. Ele simplesmente gritava de raiva e ódio, fazendo os pequenos beija-flores parecerem muito mais intimidadores do que seriam sem a cor. Bem, intimidadores para qualquer um que não fosse do calibre dos Naki-Sannin. A razão pela qual Sannin Cobra ficou surpreso com a cor foi porque, até onde ele sabia, Gurei só conseguia fazer cristais que eram coloridos ou rosa ou azul, não vermelho. Deve ser por causa dele usar o chakra da Kyuubi, Orochimaru concluiu. O pequeno grupo de genin que estava presente ficou impressionado com Jutsu. Eles são lindos, disse Shojuru. Eu sei, Karui concordou. Não acredito em quão detalhados eles são. Quero dizer, dá para ver o que parecem penas neles. O resto só conseguiu assentir, estupefatos. O momento acabou quando os pássaros de cristal começaram a bater suas asas, e assim fazendo muito barulho. Eles começaram a se mover em direção ao seu alvo, Orochimaru. Disse Sannin e não conseguiu evitar sorrir. Isso vai ser muito divertido. Ele começou a correr para longe dos beija-flores que se aproximavam rapidamente, transformando suas pernas em uma espécie de cauda de cobra, fazendo com que sua própria velocidade aumentasse. Os pássaros começaram a atacá-lo. No estilo kamikaze, enquanto voavam em sua direção, com seus bicos afiados primeiro. Primeiro ele não pensou muito sobre isso, mas logo teve pensamentos melhores, pois um dos pássaros entrou quase 15 centímetros na casca de uma árvore, antes de se estilhaçar e, assim, fazer cortes ao redor do ponto de impacto inicial. Orochimaru deslizou pelas árvores, se contorceu pelos galhos e deslizou sobre o lago para se livrar dos pássaros, que, apesar de continuarem com o bombardeio em sua direção, não pareciam ter perdido muitos de seus números. Naruto usou a cobertura para voltar para os times com o Moikiri. Isso deve nos dar 1 minuto ou mais, ele disse enquanto pousava ao lado de Akushojuru.
Ele olhou para Yujito. Obrigado por me acalmar. Sem problemas, ela disse com um pequeno sorriso. Eu sei como era a verdade. Naruto percebeu. Ela sabia como era ter chakra biju fluído pelo seu corpo. Mesmo com a gravidade do momento, Naruto não pôde deixar de se sentir feliz por ter encontrado uma pessoa que podia se relacionar com o que ele estava passando. Ele não sabia como responder, então ele se acomodou com um aceno de reconhecimento. Então, algum de vocês, idiotas, tem um plano? Koei perguntou com uma voz despreocupada, enquanto olhava para os Naki-sannin com olhos muito entediados. Seguro até a Anbu chegar, respondeu o único shinobi de Konoha presente. Sério? Koei perguntou provocativamente. Esse é seu grande plano? Detê-lo. Você tem alguma ideia melhor, Koei? Naruto zombou de volta. Ele é um sannin, pelo amor de Deus. Não temos chance contra ele, então nossa única esperança é que a Anbu chegue aqui rápido. Koei estava prestes a retrucar quando Chojuru se colocou na frente dele. Koei, pare. Naruto-san está certo. Não temos outra escolha. Koei não respondeu, apenas se acomodou resmungando. Nenhum de nós tem chance se formos sozinhos. Omoi, bem, talvez Naruto-san e Yujito teriam, mas ambos são Jinchuriki. Pense. Se ambos fossem contra ele, mas perdessem a calma, então eles iriam. Ai. Karui soprou um punho. O que minha amiga aqui está tentando dizer é que nenhum de nós tem chance sozinho. Precisamos trabalhar juntos. Concordo, veio de Naruto. O pequeno Guren nunca fez algo assim. Talvez Naruto-kun aqui seja perfeito para o Shotokekai Genkai, Orochimaru pensou consigo mesmo enquanto desviava dos beija-flores ferozes. Talvez seja hora de eu melhorar meu jogo, para ver o que ele realmente pôde fazer. O usuário de cobra estava prestes a retrucar quando um cristal afiado irrompeu da terra, quase o empalando. O quê? Ele olhou de volta para Naruto, apenas para encontrá-lo entre os shinobi de Kirikumo com quem ele tinha chegado. Eles estavam de pé com várias versões de kunai e espadas curtas. O garoto Kiri de cabelo azul era o único a ter uma espada grande e larga. Ele estava agachado com as mãos batendo no chão, olhando para Orochimaru com aqueles olhos vermelhos e estreitos, e um sorriso que dizia: venha me pegar se puder. Ebiteme. Onde estão meus companheiros de equipe? O Konoha Genin de olhos vermelhos rosnou e começou a bombear mais chakra para o chão e direcioná-lo para os Naki-sannin. Orochimaru logo descobriu o que o Genin estava fazendo e começou a deslizar entre as árvores, esperando ultrapassar a grande quantidade de chakra no chão. Logo ele estava correndo de cristais e rompendo da terra, tentando perfurá-lo em vários lugares. Não o suficiente com os ataques dos beija-flores, mas agora ele também tinha que evitar ser perfurado por cristais assassinos da terra. Seu sorriso só ficou maior e maior. Se continuasse assim, ele seria perfeito para isso. Então, alguém tem alguma ideia de como vamos detê-lo? Karui disse enquanto ficava impressionada com os poderes de Naruto. Agora, ela sabia que era uma Kunoichi bastante talentosa, uma das melhores de sua geração, mas se ela fosse enfrentar Naruto, ela precisaria de muita sorte para passar por isso, e Naruto precisaria ser muito azarado. E o céu precisava cair. Sim, ela não tinha chance contra ele. A única maneira que vejo isso, disse a garota Yoton, chamando a atenção deles por um segundo, é que o bombardeemos com jutsu para mantê-lo ocupado até que o Anbu de Konoha chegue. Já faz um tempinho desde que Naruto enviou a mensagem. Parece meio arriscado, se você me perguntar, Koei bufou. Ako suspirou para seu companheiro de equipe pouco cooperativo. Você tem uma ideia melhor, Koei-kun? Mais uma vez, Koei apenas se contentou em encarar todas as pessoas ali. Naruto suspirou para si mesmo. Eles não chegariam a lugar nenhum assim. Eles precisavam ganhar tempo, e muito tempo. Escute, disse o Kyuubi Jinchuriki ainda agachado na mesma posição. Não vamos a lugar nenhum discutindo assim. Se continuarmos, provavelmente será a causa da nossa morte. Ele fez uma pausa para deixar as 6 pessoas atrás dele, que estavam todas terrivelmente quietas, entenderem. Ako-chan está certo.
Isso, disse ele, gesticulando para Orochimaru sorrindo e rindo, não vai segurá-lo por muito tempo. Quero dizer, pelo amor de Deus, ele está rindo. Ele está apenas brincando conosco. Assim que ele se cansar disso, ele pode sair disso em um segundo. Quando ele fizer isso, precisamos acertá-lo com tudo o que temos, de uma vez, e esperar que isso o entretenha por tempo suficiente. Entendeu? Todos concordaram, não que ele pudesse ver. Mas quando ninguém se opôs, ele entendeu que eles concordavam. Enquanto os genin de Kumo, Kiri e Konoha planejavam como ganhar tempo. Enquanto isso acontecia, Orochimaru estava começando a se cansar do joguinho que estava jogando. Ele pulou nas árvores, tendo descoberto que os cristais não conseguiriam chegar até lá em cima, e girou formando os selos de mão Futon. Daitopa. Era uma versão muito menor do jutsu que ele havia usado no time 7 antes, muito mais parecido com o que Naruto havia usado, mas funcionou. Muitos dos pássaros foram despedaçados pelo vento forte, e os poucos sortudos que não foram levados para muito, muito longe. Ele então se virou para o grupo de genin. Bem, o que vem depois? Agora. Naruto comandou. Imediatamente o genin começou a passar por diferentes selos de mão. Orochimaru franziu a testa. Ele sabia que poderia facilmente enfrentá-los, mas ser bombardeado com 7 jutsus diferentes também não era algo para se levar de ânimo leve, mesmo que eles fossem apenas genin. Ele sabia de fato que Naruto era de nível Chunin, e as chances eram de que o Kumo Jinchuriki também fosse. Ele não conseguiu mais pensar nisso, pois os genin já haviam terminado seus selos e Oton. Tsubame Fubuki. Gritou Ako enquanto a temperatura em sua vizinhança imediata caía, e várias andorinhas de gelo se formavam e atacavam. Chojuru pousou no selo, respirou fundo e cuspiu um longo jato de água. Suiton. Mizurapa. Raiton. Haikyuu. Karui disse com uma carranca no rosto. Logo uma bola crepitante de relâmpago se formou na ponta de seus dedos indicadores entrelaçados. Ela apontou para o Sannin de Konoha e atirou a bola crepitante de energia com um grunhido. Koei se acomodou no selo dragão sorrindo, finalmente capaz de mostrar do que era capaz. Suiton. Jano Kushi. Um longo fluxo de água saiu de vários lugares de seu corpo, barris escondidos com água, concluiu Orochimaru, e formou uma longa torrente de água, a primeira parte tomando a forma da cabeça de uma cobra. Denko seca. Omoi disse e bateu as mãos no chão, fazendo com que raios crepitantes visíveis passassem por ele, em direção a Orochimaru. Eugito cerrou todos os dentes enquanto soprava uma grande quantidade de fogo. Katon. Jigoku no Neko. O fogo logo se transformou na frente de um gato gigante, do tamanho de um leão grande, com olhos amarelos brilhantes. Shoton. Acho Koryu. Naruto disse e canalizou o restante do chakra de Kurama para o jutsu. Pequenos cristais começaram a se formar no ar, no chão e nas árvores, aglomerando-se, ficando cada vez maiores. Não demorou muito para que um grande dragão de cristal vermelho carmesim avançasse em direção aos Naki Sannin, elevando-se sobre todos os outros jutsu enviados atrás dele. Os olhos de Orochimaru se arregalaram diante do número intimidador de jutsus impressionantes que estavam chegando até ele. Rápido. Ele rapidamente passou pelos selos. Bum. XXXXXXX. A equipe 9 estava pulando pelas copas quando ouviram a grande explosão. Todos pararam em seus respectivos galhos, a onda de choque chegou até eles. O que foi isso? Lee perguntou preocupado. Neji? Tenten perguntou, você consegue ver alguma coisa? Já estou nisso, disse Neji com o limite de linhagem de seu clã ativado. Após vários segundos de silêncio tenso, ele disse. Sinto muito, não consigo ver o local da explosão. E não consigo ver o Uzumaki-san, espere. Lee e Tenten ficaram desanimados por um momento, antes que a tensão retornasse. Neji franziu a testa. O que eles estão fazendo aqui? O que foi, Neji? Tenten perguntou com sua voz cheia de esperança. Em uma parte da floresta ao sudeste daqui há várias equipes completas de membros da Anbu, ele respondeu com sua voz monótona. A Anbu? Perguntou a mestra de armas, as preocupações retornando com força total. Olá, por que Anbu estaria aqui?
Lee perguntou tentando pensar muito. O que Gai Sensei faria? O garoto de verde se perguntou. Ele me diria que nada é mais importante do que salvar um amigo. Obrigado, Gai Sensei. Não importa porque eles estão aqui, disse Lee, chamando a atenção de seus companheiros de equipe. Se Naruto-kun está com problemas, precisamos ajudá-lo. Tentem assentiu, tentando se livrar do nó crescente em seu estômago. Você está certo, Lee. Obrigada, ela disse e sorriu levemente para ele. Neji não disse nada. Ele apenas continuou observando a parte da floresta com todos os membros da Anbu correndo por aí. Hiruzen e as equipes Anbu que ele havia solicitado estavam correndo pela floresta em velocidades que só eram alcançáveis em alto nível Jounin. Para qualquer genin normal, eles não seriam nada além de borrões. Ele estava atualmente acompanhado pela equipe de Otaru, enquanto a equipe de Usagi estava explorando tudo ao redor deles. Cada equipe tinha um membro Hyuga e um membro Inuzuka. Além disso, a equipe de Usagi também tinha um membro Aburame. Se alguém pudesse encontrar Orochimaru, era essa equipe. Okage-sama. Eu o encontrei. Veio do membro Hyuga correndo a alguns metros do antigo Okage. Diga-me onde ele está. Hiruzen ordenou. Ele está a cerca de 2,5 km ao norte-noroeste. E ele não está sozinho com quem ele está. Parece que há 7 pessoas adicionais lá. 4 delas têm chakra de nível Genin, 2 delas têm chakra de nível Chunin, e a última, e o último. O que é? Hiruzen perguntou, ficando impaciente. O último tem mais chakra que Orochimaru. Até mais que você, Okage-sama. Naruto. Hiruzen pensou e saiu na direção do neto. Naruto e seus amigos de Kumo e Kiri protegeram seus olhos e corpos enquanto seu jutsu fazia contato com seu alvo, criando uma pequena explosão e enviando ondas de choque por toda a floresta. O usuário de Konoha Shoten estremeceu de dor quando um pedaço de pedra o atingiu no pulso, deixando um corte superficial. Droga, ele pensou, eu ainda não me recuperei completamente da última vez que o encontrei. Eu deveria ter deixado uma pequena quantidade do chakra de Kurama para a cura e para minha armadura. Eu ainda tenho cerca de metade do meu, mas quero guardar isso para mais tarde, se houver algum depois, é claro. Yujito tossiu algumas vezes. Nós o pegamos. Não conte com isso, disse Ako já segurando alguma Senbon, pronto para atacar. Você está certo sobre isso. O usuário de Oton veio em forma de uma risada na cratera ainda coberta de poeira. Você realmente acha que um bando de Genin pode derrubar um dos Sannin? Um dos heróis da Segunda Guerra Mundial Shinobi? Ah! Você deve estar se enganando. Uma rajada de vento soprou o resto da poeira para longe, e descobriu Orochimaru com um rosto que parecia meio derretido. Os olhos de Naruto se arregalaram. Você tá de brincadeira comigo? Todos esses ataques, e ele não faz um arranhão. E o que há com o rosto dele? Deve ser parte do jutsu que ele usa para esconder sua identidade. Mesmo assim, mesmo que estejamos muito abaixo do nível dele, ele não deveria conseguir sair completamente ileso disso. O resto da sua aliança pareceu reagir da mesma forma. Yujito engoliu em seco. Então esse é o poder do Sannin de Konoha. Onde estão meus companheiros de equipe? Onde estão Sakura-chan e Sasuke Temi? Naruto perguntou mais uma vez, mesmo sabendo que não estava no lado vencedor da luta. Sasuke-kun? Você não deveria se preocupar com eles. Ele vai aceitar meu presente ou vai morrer. Tenho pessoas se certificando disso, disse a cobra com um sorriso malicioso. Orochimaru tirou o pó da manga direita. Bem, agora que isso acabou, vamos prosseguir para o ato principal. Ele lançou uma explosão de Killer Intent muito maior do que a que ele usou antes, fazendo todos caírem de joelhos. Os únicos capazes de resistir um pouco foram Yujito e Naruto. Seus olhos pousaram em Naruto enquanto ele sorria. Não importa se você quer meu presente ou não, você vai conseguir. Acho que vou me divertir muito com você, Sasuke-kun, minha querida raposa. Seus dedos se acomodaram em um selo estranho, um que parecia estranhamente com o que Ako usava quando usava seu Yoton, e seu pescoço se expandiu.
Antes que Naruto ou qualquer um dos outros pudessem piscar, ele estava voando rápido em direção a eles, ou melhor, em direção a Naruto. Ele podia vê-lo se aproximando cada vez mais, e sabia que não importava o que a cobra fizesse com ele, não seria bom. 20 metros. 10 metros. 8. 7. 5. 5 shuriken voaram para fora da cabana em direção a Orochimaru com uma velocidade estonteante, forçando-o a abortar o selo. Orochimaru! Não ouse tocar em outro shinobi de Konoha. A cabeça de Orochimaru se virou rapidamente em direção a uma árvore na clareira, tentando ver a quem pertencia a voz raivosa. Quando viu quem era, não conseguiu evitar sorrir. Faz muito tempo, Anko-chan, disse Tokubitsu Jounin saltando da árvore. Uzumaki, Kiri, como vocês conseguem se mover? Naruto se levantou com os pés parecendo geleia. Ele olhou ao redor para ver seus amigos. Apenas Eugito estava de pé, e Ako prestes a se levantar. O outro ainda estava no chão. Não havia como eles saírem dali daquele jeito. Ele se virou para Anko. Mitarashi-san, não seremos capazes de nos mover por um tempo. Obrigado. Anko sorriu. Isso lhe deu a desculpa que ela queria para enfrentar Orochimaru. Ela se virou para o dito ninja desaparecido. Você é um criminoso procurado de classe S extremamente perigoso. Você machucou Konoha mais do que o suficiente, e eu não vou deixar você tocar em mais nenhum dos filhos dela. É por isso que eu vou te matar, mesmo que isso me custe a vida. É meu trabalho como sua subordinada que aprendeu tudo com você, ela disse e puxou 5 agulhas sem bom de seu casaco. Não é mesmo, sensei? Você não pode, disse ironicamente Uzumaki-sanmin. Anko estreitou os olhos e puxou a mão para trás, pronta para atacar com seu senbon. Mas Orochimaru foi mais rápido. Sua língua anormalmente longa saiu de sua boca e atingiu a localização de Anko. Ela pulou no último segundo, ficando acima da cratera recém-feita, com seu senbon ainda na mão. Ela rapidamente reuniu chakra em suas solas e começou a correr para trás no tronco da árvore. A língua de Orochimaru rapidamente a seguiu. Ela pulou para outra árvore, mas sem sucesso. A língua de Orochimaru foi mais rápida e logo agarrou seu pulso, fazendo alargar o senbon. Ele a puxou para baixo rapidamente, mas ela virou bem a tempo e caiu de pé e joelhos. Ela pareceu surpresa, mas só por um momento. Ela rapidamente voltou ao jogo. Com a mão direita restringida, ela apontou a mão esquerda para Orochimaru com as costas voltadas para o chão. Senei Jashu. 4 cobras emergiram de seu casaco amarelo e dispararam em direção a Orochimaru. Ele não conseguiu se esquivar, pois estava atualmente preso a Anko por sua língua, então não conseguiu fazer nada enquanto as cobras o envolviam. Não vou deixar você escapar de novo. Ela se afastou, então Orochimaru perdeu o equilíbrio e o jogou no ar, no tronco atrás de Anko, e tirou a mão da língua dele no processo. Não sendo alguém que perde uma oportunidade, ela rapidamente retraiu as cobras, colocou a mão sobre a dele e sacou uma kunai através de ambas as mãos. Ela fez contato visual com Uzumaki-sanmin. Peguei você. Orochimaru, vou pegar sua mão esquerda emprestada, ela disse, e fez um selo. Os olhos do Sanmin Cobra se arregalaram. Esse selo é. Anko sorriu, isso mesmo. Você e eu vamos morrer aqui. Ela respirou fundo para se preparar para sua morte. Nimpo. Soujazozai no Jutsu. Com isso dito, ela fechou os olhos para deixar o doce abraço da vingança e da morte levá-la embora. Ou assim ela pensou. Mitarashi-san. Cuidado. A garota de Kiri gritou para ela, fazendo os olhos de Anko se abrirem de repente. A risada assustadora de Orochimaru irrompeu de todos os lugares e de lugar nenhum. Você está tentando cometer suicídio, minha doce e querida Anko-chan. Ele surgiu alguns metros atrás de Anko, atraindo seu olhar para ele. Ele arrancou seu rosto, revelando o verdadeiro. Isso é um Kawarime. Ela olhou de volta para o que ela pensou ser Orochimaru com horror, apenas para vê-lo derreter em lama. Não. Não pode ser. Eu estava tão perto. Ela gritou em sua mente. Você é um dos Tokubitsu Jounin da vila, querida Anko-chan, então não ande por aí usando Kinjutsu que eu te ensinei, como se eles não fossem nada, disse o Sanmin da cobra enquanto caminhava cada vez mais perto de Anko.
Naruto tentou dar um passo, mas caiu de joelhos no segundo em que o fez. Ele olhou para seus amigos, apenas para vê-los na mesma condição ou pior que a dele. Droga! Não posso deixá-la morrer por mim, por nós. Mesmo que ela seja uma shinobi. Não vou deixar isso acontecer. Não se preocupe, Naruto-kun, você receberá seu presente a tempo. Só deixe-me cuidar do nosso probleminha aqui primeiro. Naruto apenas olhou feio para Orochimaru em resposta. Era tudo o que ele podia fazer no momento. Anko puxou a kunai que ela tinha perfurado através de sua mão e jogou no outro invocador de cobras. Ele simplesmente a pegou com 2 dedos, a centímetros de seu rosto. Eu disse a você que é inútil, ele disse enquanto parava e se acomodava em meio selo de mão de carneiro. Naruto sentiu um rápido pico de chakra dele, o que então perturbou algo em Anko. Anko congelou, e não pôde fazer nada enquanto Orochimaru se aproximava, passo a passo. Pareceu uma eternidade para Anko, mas logo ele estava bem na frente dela, o homem que ela mais odiava no mundo. Ela olhou para ele. Eu não vou deixar você tocar em nenhum shinobi de Konoha, nem mesmo naquele emo pirralho de um Uchiha. Orochimaru riu novamente. Nós não nos vemos há tanto tempo, mas você está me tratando tão friamente. E você está muito atrasado. Em parte, pelo menos. Você me interrompeu dando meu presente para Naruto-kun aqui, mas eu já dei para Sasuke-kun. Os olhos de Anko se arregalaram. Ela estava atrasada demais. Não, um sussurro escapou dela enquanto ela caía de joelhos, uma mão apertando entre seu ombro direito e pescoço. Isso mesmo, Orochimaru disse enquanto se ajoelhava diante de Anko e segurava a kunai que ela jogou nele. Mas você não terá mais que se preocupar com isso. Pois você vai morrer. Adeus, minha querida Anko-chan. Anko fechou os olhos e se preparou para a morte mais uma vez, só que dessa vez não foi tão doce. Orochimaru puxou sua mão para trás e mirou. Ele moveu sua mão para frente novamente, e, Orochimaru, você realmente caiu muito em desgraça, não é? Meu antigo aluno. Todos os shinobi presentes viraram suas cabeças para ver ninguém menos que o shinobi no Kami, o Sandaime Hokage. E ele não estava sozinho. Havia 10 Abu com ele, 2 esquadrões completos. Gigi, Naruto disse tenso, embora ainda com a mesma voz animada. Os 6 shinobi ao lado de Naruto olharam para ele com choque e horror em seus rostos. Ele tinha acabado de chamar um dos shinobi mais poderosos de todas as nações elementais de velho. Se algo assim acontecesse em suas respectivas aldeias, haveria consequências severas. Todos os shinobi estrangeiros ficaram imediatamente em alerta assim que o Hokage apareceu. Embora soubessem que o velho e poderoso Hokage provavelmente estava lá para ajudá-los, ele ainda era o líder de uma vila rival, e eles não sabiam nada sobre ele além do que tinham lido ou ouvido. Por causa disso, eles não estavam nem perto de estarem preparados para o que seu novo amigo tinha acabado de dizer. Mas o Sandaime pareceu sorrir levemente por apenas um segundo enquanto acenava para Naruto, antes de voltar sua atenção para o inimigo. Orochimaru, solte a kunai. O antigo aluno do Sandaime apenas riu. E por que eu faria isso? Eu estava apenas batendo um papo com um antigo discípulo meu. Mas se você insiste... Orochimaru puxou sua mão para trás uma última vez e jogou a kunai na indefesa Anko. Ela fechou os olhos mais uma vez, só para não sentir a dor lancinante. Mas talvez a morte não doesse? Não, isso não podia estar certo. Ela abriu os olhos lentamente só para ver o próprio Hokage parado na sua frente, a kunai em lugar nenhum. Você não vai tirar outra vida hoje, Orochimaru. Eu vou garantir isso. O velho Hokage zombou de seu antigo aluno. Uzumaki-Sannin olhou ao redor da clareira, avaliando suas opções. Primeiro, ele estava sozinho. Segundo, seus oponentes eram muitos: 7 genin, 10 abu, um tokubetsu jounin e um kage. Ele precisava sair dali agora. Ele abriu um sorriso. Bem, não porque isso não tenha sido delicioso, mas eu terei que ir agora. Pena que eu não consegui dar meu presente para você, Naruto-kun. Mais rápido do que qualquer um deles poderia reagir, ele fez um chute sem selo, desaparecendo em uma nuvem de fumaça branca. Otaru. Assuma o comando sobre Takayato e persiga Orochimaru.
Osagi, você e o restante do seu time vão vasculhar esta área. Certifique-se de que não haja nenhuma armadilha deixada por Orochimaru. O Sandaime Okage ordenou e voltou sua atenção para Anko. Ai, veio do Ambu antes que todos desaparecessem em borrões. Enquanto o Okage cuidava de Anko, Naruto se virou e foi verificar seus amigos. Vocês estão todos bem? Ele perguntou com preocupação em sua voz. Seus olhos percorreram as 6 pessoas. Nenhuma delas parecia ter ferimentos graves. Ótimo. E eles estavam se recuperando lenta, mas seguramente da intenção assassina de Orochimaru. O que significava que eles poderiam ir encontrar Sakura e Sasuke em breve. Acho que estou bem, disse uma Yujito um pouco exausta. Ela se virou para sua equipe. Vocês dois estão se virando. Ai, disse Karui. Estou agora, mas esse Omoi começou, mas calou-se ao ver os olhares que estava recebendo dos outros 6 shinobi. Ai, estou bem. Nós também estamos bem. Certo? Ako meio que disse, meio que perguntou a Naruto e seus companheiros de equipe. Shoujo se levantou e prendeu sua espada larga nas costas. Agai. Estou com pouco chakra, mas nada mais. Poderíamos discutir o que é bom, mas acho que eu poderia estar pior para o desgaste. Koei bufa. Naruto assentiu. Bom, então nós Naruto balançou um pouco enquanto imagens piscantes passavam por sua mente. Levou alguns segundos para juntar 2 e 2, lembrando que eram os clones das sombras. Ele franziu a testa. Não havia encontrado seus companheiros de equipe. Mas havia encontrado time Otto Genin. Naruto-kun, você está bem? Ako perguntou preocupado. Sim. Foi apenas um dos meus clones que se dissipou, ele respondeu. Ele encontrou seu time? Perguntou o ruivo com o Genin. Não. Naruto podia ver a decepção nos olhos deles. Mas ele encontrou os Otto Genin, viu para onde eles estavam indo. E Orochimaru disse que tinha mandado pessoas atrás deles. Tem certeza de que eles vão nos levar até eles? Ou até mesmo nos contar? Pelo que eu sei, nós podemos estar Koei começou a reclamar, mas então parou por algum motivo. Naruto achou estranho, até que viu os rostos dos outros Genin. Ele se virou para ver o velho Okage vindo em sua direção. Naruto-kun, você está bem? Hiruzen perguntou preocupado, não se importando que os shinobi estrangeiros ouvissem daquele jeito. Sim, estou bem, Gigi, respondeu o garoto loiro. Enquanto olhava para o avô, ele se lembrou de todas as vezes que ele havia perguntado sobre seus pais. E as respostas que ele ansiava. Agora que ele pensava sobre isso, todas elas tinham sido vagas, ou até mesmo evitando a pergunta que havia sido feita. E então ele se lembrou do episódio Sonho, o que quer que fosse, que ele tinha visto enquanto estava fora. O Yondaime Okage, a mulher ruiva, o bebê Naruto, o Gizan. Naruto disse. Hiruzen ficou surpreso com a mudança de tom. Quando chegarmos à torre, preciso falar com você. Hiruzen olhou para Naruto com uma leve carranca de preocupação. O que poderia ter acontecido aqui que ele precisava falar? Não podia ser sobre Orochimaru, e daí? Ele não ia obter a resposta aqui, então ele se acomodou com um aceno de cabeça. Tudo bem, meu querido garoto, vejo você na torre. Mas se todos vocês estiverem bem, então eu preciso ir. Orochimaru causou muitos problemas em Konoha no curto período em que voltou. Sakura estava sentada ao lado de Sasuke. Ele estava deitado no chão, gemendo e gemendo de dor. De alguma forma, depois da luta com aquele esquisito. Qual era o nome dele mesmo? Ela se perguntou enquanto limpava o suor da testa de Sasuke. Orochimaru, foi isso que ele disse que era o nome dele. Parece familiar. Vamos lá, Sakura. Você é a mais brilhante do seu ano. Você deveria ser capaz de lembrar de um nome. Ela se repreendeu. Mas não importa o quanto ela tentasse, ela não conseguia pensar em nada. Ela suspirou e olhou para fora. Ela e Sasuke estavam atualmente em uma caverna. Não era realmente uma caverna, pois ficava sob uma das árvores maiores. De alguma forma, a árvore havia se levantado, ou a terra havia sido corroída, deixando um buraco de bom tamanho abaixo dela.
Ela realmente não se importava com como havia sido criado, ela estava apenas feliz por ter-o encontrado. Depois da luta com Orochimaru, ela pegou Sasuke. Ela estava feliz por estar treinando, e procurou um abrigo o mais rápido possível. Ela passou por vários lugares onde poderia ter se escondido, mas nenhum deles era defensável por uma pessoa. Este lugar era. Embora tivesse 3 entradas, 2 delas bem pequenas, todas eram bem próximas umas das outras, o que tornava mais fácil vigiá-las todas de uma vez. Ela colocou armadilhas do lado de fora da entrada maior e de uma das menores. Ela só esperava o que fosse o suficiente. Sasuke gemeu novamente, trazendo Sakura de volta de qualquer mundo que ela estivesse pensando. Ela olhou para ele com preocupação enquanto seus olhos se moviam rapidamente sob suas pálpebras. Ela colocou a mão sobre sua testa. A febre dele voltou um pouco ao normal, mas sua febre, ela simplesmente não para. Está tão alta quanto sempre. Ela pegou seu cantil de água e despejou um pouco de água nova sobre o pano. Eu queria poder fazer mais por ele. Por ele e por Naruto. Eu tenho que me tornar Chunin, assim eles começarão a me dar aulas no hospital. Se eu me tornar uma médica Nin, serei capaz de ajudar Sasuke com o Naruto muito melhor. Ela olhou para a caverna e as entradas, esperando ver uma confusão de cabelos amarelos sentados ali com ela, ou entrando por estarem de vigia. Naruto, por favor, fique bem. Ela estava tendo muitos sentimentos confusos sobre seu companheiro de equipe loiro. A maioria deles era arrependimento. Nas últimas semanas, meses até, desde que se formaram e se tornaram um time, o garoto bigodudo realmente cresceu nela. Garoto, ela pensou consigo mesma, zombeteiramente, eu falo como se fosse muito mais velha e madura do que ele. Na verdade, ele é provavelmente o mais maduro de todos nós. De qualquer forma, conforme ela o conhecia, seu arrependimento cresceu, assim como sua amizade com ele. De repente, ela descobriu que ele não era tão chato assim, que ele era, na verdade, um cara engraçado, que se importava profundamente com seus amigos. Ela tinha visto isso em primeira mão, do jeito que ele era perto daquela garota, Tenten, e um dia ela percebeu quão miserável ela deve ter tornado a vida dele. E quantas vezes ela realmente desejou a morte de alguém. Um concidadão, e agora Shinobi, de Konoha. Era ainda pior quando era uma possibilidade real agora. Primeiro em Nami no Kuni, e agora aqui na floresta. Não, ela disse a si mesma severamente. Naruto está vivo. Ele é provavelmente o Genin mais forte de Konoha. Não importa o quão forte esse cara Orochimaru seja, Naruto encontrará uma maneira de sobreviver. Ela sentiu-se iluminar-se um pouco. Ela sabia que era verdade, mas a sensação incômoda em seu estômago simplesmente não ia embora. Em uma árvore, não muito longe de onde Sakura estava sentada e amamentando Sasuke, havia 3 figuras sombrias, 2 homens e uma mulher. O homem mais baixo, mas de longe o maior também, afastou alguns galhos, certificando-se de fazer o mínimo de barulho possível. Agora ele tinha uma visão clara da garota de cabelo rosa. As bandagens em seu rosto esticaram enquanto ele sorria. Eu encontrei você. Vamos atacar ao amanhecer, assim como Orochimaru-sama nos ordenou. Nosso alvo é estritamente o Shia Sasuke. Mas se a outra ficar no caminho, podemos matá-la, certo? Perguntou outro homem. Por favor, ela não será um problema. Olhe para ela. Ela é uma daquelas Fangiros que dão a Konoichi uma má fama. Você pode ver pelo cabelo dela. Ela provavelmente gasta mais tempo nele do que em treinamento, disse Konoichi ironicamente. Não importa, disse o macho mais baixo, se ela ficar no caminho, mate-a. Mas se não, apenas fique no nosso alvo. Estamos nos aproximando deles. Perguntou mais uma vez um Koei muito impaciente. Sim, Koei, meu clone foi dissipado logo ali na frente, Naruto disse com irritação claramente visível em sua voz. E por um bom motivo. O Kirigenin tinha estado assim a noite toda. Aparentemente, Koei não achava que eles estavam indo rápido o suficiente. Não que isso possa ser evitado, Naruto disse. E era verdade. Embora todos fossem shinobi, eles cresceram em 3 nações diferentes, e cada nação treinou seus shinobi com pequenas e grandes diferenças. A maior provavelmente era como viajar.
Os shinobi em Suna eram mestres em viajar em áreas quentes e arenosas, sabendo como correr mais tempo sem perder muita água. Os shinobi de Kumo tinham uma grande vantagem em altitudes mais elevadas, com eles crescendo em Kumogakure, no alto das montanhas. Os Iva eram grandes viajantes de montanha, sabendo como evitar as áreas rochosas que poderiam desmoronar e causar deslizamentos de terra. Então havia Kiri, que era bem treinado para viajar por áreas úmidas. E finalmente Konoha, nenhum shinobi do mesmo nível, de outra vila, poderia correr mais rápido que o shinobi de Konoha pela floresta. Inferno, os alunos da Academia Shinobi eram treinados para navegar na floresta antes de aprender a lançar uma kunai. E que Naruto e seus companheiros não conseguiam ir mais rápido. Os times de Akueijito simplesmente não estavam acostumados com a floresta. Claro, eles eram rápidos, mas não eram shinobi de Konoha. Koei era claramente melhor que os outros, e por isso era a causa de suas reclamações. Naruto suspeitava que ele queria encontrar Sakura e Sasuke o mais rápido possível, para que pudesse fugir de Naruto. E enquanto Naruto gostava da companhia de seus novos amigos, Koei era um grande pé no saco, e então... Koei perguntou, causando os gemidos de quase todos os outros no grupo. Até mesmo o silencioso Shojuru. O quê? Ele zombou. Nós podemos estar logo onde ele os viu, mas isso foi há horas, já que fomos tão devagar. Eles podem estar a quilômetros de distância. Cuidado. Todos se viraram no ar apenas para ver várias dezenas de ferramentas shinobi voando em sua direção. Naruto pensou rápido e passou pelos selos de mão, queixo, Hokaku Shuriken, Rambu. O ar brilhou ao redor do Konoha Jinchuriki. Então os cristais se formaram. Menos de meio segundo depois que ele terminou os selos, Shuriken de cristal estavam voando em direção às armas shinobi, anulando-as. Os times de Naruto, Ako e Ujito pousaram no próximo galho, sacando suas armas e procurando por seu oponente. Todos sabiam que se fosse Orochimaru, ou outro maníaco correndo pelas florestas, eles estariam acabados. Todos tinham algum chakra sobrando, mas não tiveram realmente a chance de descansar desde o apagão de Naruto. E Naruto nem se recuperou totalmente disso. Eles sacaram suas armas de volta quando 3 pontos da floresta começaram a se mover, começando a sair das sombras. Quando Naruto viu quem estava parado na frente dele, um grande sorriso se estampou em seu rosto. O Tiniga finalmente encontrou Uzumaki Naruto.